Nesta altura de impasse e crispação política em Portugal, é também importante ouvir a opinião dos empresários quanto àquilo que vai acontecer já à economia portuguesa, fruto dessa situação política. Convidado desta 21ª hora, António Saraiva, Presidente da CIP. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Primeira questão. Agradeço o convite. O que é que consideraria como uma situação ótima de estabilidade para Portugal neste contexto em que o futuro é altamente imprevisível? Pedro, eu diria, para iniciar, que aquilo que os empresários menos necessitavam, aquilo que a economia menos necessitava, era de somar agora uma crise, esta indefinição, esta instabilidade, a uma situação que vinha de lenta retoma, mas vinha consolidando. Aquilo que desejávamos era que dos portugueses que votaram, e recordo que 48% não votaram, daqueles que votaram, 70% deles votaram numa estabilidade, numa continuidade do governo ou da maioria anterior, mas sem a maioria que detinha, da coligação anterior, mas sem a maioria que detinha, e logo dando ao Partido Socialista, na nossa leitura, uma capacidade de auditar, de intervir mais, de participar, inclusivamente. De participar mais na governação. E essa é a leitura que fazemos, é que 70% daqueles que votaram, votaram nesta tranquilidade, nesta estabilidade, e lamentavelmente aquilo que hoje se verifica é que não é assim que é o entendimento, mas admito, e aí já é uma opinião pessoal, que o bom senso vai imperar e que se António Costa, e não estou aqui como analista político, estou aqui obviamente como Presidente da CIP, mas permita-se-me um comentário, se António Costa não conseguir demonstrar o acordo, pelos vistos ainda não tem, com os dois partidos que diz ter, BE, Bloco de Esquerda e PC, se não o tiver, fica duvidosa a razão pela qual vai chumbar o próximo governo ou não viabilizar o próximo governo. É uma equação que aguardamos para ver qual a solução. Admito que o bom senso ainda venha a imperar e que possamos ter no quadro parlamentar algumas surpresas agradáveis de estabilidade, porque é isso que o país necessita. Estabilidade legislativa, estabilidade fiscal, estabilidade laboral. Um governo que funcione, que tenha maioria parlamentar que o suporte e que promova reformas que consolidem a lenta recuperação cujos sinais já começam a ser visíveis. António Saraiva, da sua longa resposta eu retenho aqui dois aspectos importantes. Portanto, ainda acredita que António Costa possa não vir a ter um acordo com o PCP e com o Bloco de Esquerda, o que o leve a negociar com PSD e CDS? Se, ao contrário daquilo que tem sido afirmado, mas não demonstrado, o Partido Socialista não apresentar um acordo que lhe dê em Parlamento a maioria para se constituir como alternativa, admito que ainda existam outras soluções que em Parlamento, na geometria variável de acordos que se possam fazer, possam existir outras possibilidades que não se esgotem apenas no governo minoritário da coligação PAF ou na alternativa de esquerda, Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Mas essa é uma crença assente em dados relativamente concretos ou é um desejo dos empresários que gostariam de ver? Não, e essa era a sua primeira parte da resposta, que 70% dos portugueses tinham votado numa situação ou numa solução que faria adivinhar uma coligação mais abrangente entre PSD, CDS e PS. Pedro Pinto, aquilo que os empresários desejam é uma estabilidade política que dê continuidade a esta lenta recuperação, como lhe disse, já se sente, e que possam promover investimento, lançar iniciativas, promover crescimento económico, porque todas essas questões não podem ser feitas com um governo estável à esquerda, PS, PCP e Bloco de Esquerda? Se essa maioria for real, acontecer e se constituir como alternativa, será eventualmente num quadro mais difícil para algumas matérias, porque, como eu já tive a oportunidade de dizer, há alianças que no início nos parecem estranhas, serão possíveis, mas dando o exemplo que já dei anteriormente de água e azeite, tenho alguma dificuldade em perceber como é que se pode manter uma maioria duradoura com uma composição tão diferente
nas componentes que a integram? Enfim, admito que sim, mas como lhe digo, não estou aqui para fazer análise política, estou aqui para dizer que aquilo que interessa à economia, aquilo que interessa aos empresários, é que exista estabilidade e que essa estabilidade nos dê condições de aumentar a nossa competitividade, mantermos o ritmo das exportações e, se, como nós costumamos dizer, o Estado se limitar a sair da frente e ao invés de estar à frente se colocar ao lado dos empresários, é isso que nós desejamos. É um governo que, estando ao lado dos empresários, ajude a promover crescimento económico. Um governo que é apoiado pelo PCP e o Bloco de Esquerda é um governo que estará ao lado dos empresários? Pedro, não posso dizer se um governo com essa matriz poderá estar ao lado dos empresários. De facto, aquilo que sabemos que é praxis destes partidos e aquilo que têm apresentado como condições para acordo faz-nos recear, como eu já tive a oportunidade de dizer, não tememos, porque os empresários estão habituados a muitas adversidades e por isso não temem as adversidades. E quanto maior o desafio, quanto maior o problema, mais serenidade temos que ter para o enfrentar. Mas receamos que por aquilo que é conhecido das condições que quer o Bloco, quer o PC, colocam para que deem acordo ao Partido Socialista para essa maioria parlamentar, receamos que algumas dessas medidas venham ao arrepio daquilo que tem sido feito e que possa pôr em causa a recuperação e que possa regredir alguma da legislação que tão dificilmente foi possível obter e não para melhorar uma classe em detrimento de outra, mas sim para melhorar a competitividade do nosso país. Está a falar de legislação laboral? Estou a falar nomeadamente da legislação laboral, Pedro. Teme que um governo PS apoiado por PCP e Bloco de Esquerda faça reverter essa mesma legislação laboral? Como lhe digo, receamos que por aquilo que está anunciado possam ter essa apetência. Se vão fazê-lo ou não, essa batalha, esse confronto, tomar as posições, esse confronto será observado em sede de concertação social, onde as partes, governo, empregadores e representantes sindicais, colocarão as suas posições, defenderemos as nossas, obviamente, e uma coisa lhe posso garantir, Pedro, é que não vacilaremos na defesa daquilo que pensamos ser, não os nossos interesses, mas o interesse das empresas portuguesas, o interesse do país na sua recuperação económica para, alterando os critérios de competitividade dos indicadores, melhor competitividade, possamos pôr finalmente o país sustentadamente a crescer. E quanto ao aumento do salário mínimo, fala-se muito que o PCP exige 600 euros num acordo com o Partido Socialista. Enfim, a situação não é pública, as negociações estão a acontecer. Até onde é que os empresários estão disponíveis a ir em termos de aumento de salário mínimo? Esse é um dos sinais que lhe falava em termos de legislação laboral e do salário mínimo, porque aquilo que nos é anunciado é que, de facto, o Partido Comunista, aliás, no seguimento daquilo que a CGTP Intersindical vem dizendo, exige um aumento de salário mínimo para 600 euros. Recordo àqueles que nos vêem que um aumento dos 505 para os 600 representa um aumento de 19%. Fazer um aumento de 19% em matéria salarial é, para a maior parte das empresas, que ainda hoje se vêem obrigadas, e já explico o termo, a pagar o salário mínimo, o encerramento. Não conseguem repercutir 19% de aumento dos salários nos seus serviços ou nos seus produtos. E a isto tem que se ter atenção. É se queremos manutenção de emprego ou absurdos aumentos salariais. Admitimos, respondendo à sua pergunta, até onde é que a CIP está disponível a ir, a CIP está disponível, conforme acordou em sede de concertação social, a respeitar o acordo que está em vigor e que este ano legitimou 505 e a comissão que está nomeada e que no final deste ano fará a avaliação deste mesmo acordo, com indicadores bem definidos, produtividade, crescimento económico, inflação, vai definir que valor é possível em janeiro de 2006 atingir. Essa comissão vai recomendar aos parceiros sociais um valor, os parceiros sociais só têm que, avaliada essa composição, a matriz que levou a essa avaliação, aceitar ou encontrar, mas em princípio aceitar mas essa estaremos solução. A falar de quanto? 15, 20 euros? Estaremos a falar, Pedro, daquilo que for a avaliação e aquilo que, com base nos indicadores, vier a ser definido. Como sabemos, a outra central sindical, o GT, fala em 535. Mesmo assim, 535 é um aumento esperado de 5,7%. Enfim, foi 20%, foi 20 euros o ano passado. Um valor razoável e que as empresas possam ir incorporando nas suas massas salariais, estamos disponíveis, entendemos que o salário mínimo tem uma componente social que tem que ser tão bem atendida e
temos é que dar às empresas condições para, aumentando o valor acrescentado dos seus produtos, inovando, alterando o paradigma de desenvolvimento de algumas empresas que vendem minutos, têm produtos pouco inovadores. Temos que atender a essas situações e dar-lhes tempo, criar-lhes condições para elas poderem, crescendo em valor e vendendo melhor os seus produtos, retirarem da margem suficiente para pagarem melhores salários. Esse é o caminho. O modelo de desenvolvimento não pode ser assente, como foi durante muitos anos, em baixos salários, tem que ser em produtos inovadores que sejam vendidos por melhor valor e por melhor margem e que dessa margem se possam retirar aumentos salariais. Mas o aumento terá que ser gradual. Tem que ser gradual, não embarquemos em ilusões, não embarquemos em coisas que não têm aderência à realidade. Relativamente à possível reversão de várias privatizações, quer nos transportes, quer na própria TAP, os empresários entendem que esse é um sinal de confiança que é dado ao mercado? Se isso vier a acontecer? Não, Pedro, obviamente que não pode ser um sinal de confiança, independentemente de podermos discutir critérios de privatização e em que condições elas poderiam ter sido feitas, se deveríamos ter acautelado alguns setores estratégicos, se havia músculo, e na TAP felizmente há algum capital português, se havia músculo de capital em Portugal para fazer essas privatizações, enfim, era uma outra discussão. Agora, não se podem dar sinais de que privatizamos, porque as privatizações, Pedro, devem ser entendidas como o papel do Estado na economia. E isso é que está por fazer, essa reforma do Estado. Quando se fala em reforma do Estado, aquilo que devemos ver é qual o papel do Estado na economia. Onde é que o Estado deve manter-se, de onde é que o Estado se deve retirar, privatizando ou concessionando. E é essa discussão, depois de ser feita, qual o papel do Estado na economia, que falamos de privatizações. Mas depois de se definir, depois de se privatizar, depois de se darem determinados sinais ao mercado, não podemos estar a cada legislatura ou a cada ciclo político, se houver alternância, a contradizer aquilo que foi feito pelo governo anterior. Esse tem sido o problema de Portugal. É que fazemos avanços e recuos em função dos partidos que estão no poder. As medidas, as reformas têm que ir para além de uma legislatura. Não se podem compadecer com vontades partidárias que muitas vezes não têm a ver com as lógicas das necessidades do país. Mas este ciclo, a confirmar-se uma aliança à esquerda, será um ciclo de mudança quase de contrário relativamente àquilo que foi, ou àquilo que foram os últimos 4 anos. Pedro, sabe que eu não tenho tanta certeza disso e por uma razão simples. Quando o governo grego foi eleito, o de Tsipras, foi eleito para governar a Grécia, o Tsipras, enfim, em termos de comparação, estará comparado ao nosso Bloco de Esquerda, todos se assustaram, o que é que o Tsipras iria fazer, o que é que o Syriza iria fazer, perdão. E acabou por fazer aquilo que Bruxelas mandou. Acabou por fazer aquilo que, como país no seio da comunidade, como Estado-membro, pode fazer respeitando os acordos europeus e internacionais. A margem de manobra do governo português é diminuta no respeito das regras comunitárias, dos tratados europeus e dos acordos internacionais que temos. É esta a matriz, é este o grau de liberdade que qualquer governo em Portugal terá. Por isso, quando digo lá atrás, quando disse que não receava, é porque sei que o grau de manobra é mínimo e a não ser que existe uma revolução de novo em Portugal, esse quadro não vai ser muito alterado. Mas deixou sinais claros quanto à questão das leis laborais, quanto à questão das privatizações, quanto à questão do salário mínimo. E outra questão que lhe perguntava era se tinha mais alguma linha vermelha do lado da CIP relativamente a um possível acordo de governo à esquerda. Pedro, aquilo que disse mantenho. Aquilo que nós exigimos ao novo governo é estabilidade legislativa, não podemos estar permanentemente a mudar leis, estabilidade legislativa, estabilidade fiscal, temos de ter um quadro fiscal e uma previsibilidade fiscal. E, portanto, uma legislatura, 4 anos, um acordo para 4 anos. No mínimo, uma legislatura, sendo que algumas reformas exigiriam 2 legislaturas. Mas, Pedro, no mínimo, uma legislatura. E estabilidade fiscal e estabilidade laboral era o terceiro pilar que não referi. E acredita que o Partido Socialista está em condições de fazer uma aliança à esquerda para uma legislatura? Essa é a grande dúvida e, por isso, há alguma dúvida ainda na obtenção do acordo, como disse no início da nossa conversa. Se esse acordo não for possível, o Partido Socialista seguramente, para a estabilidade governativa, para a tranquilidade que temos de dar à economia, o Partido Socialista ver-se-á obrigado, pondo o país à frente das suas táticas partidárias, a fazer acordos de outra matriz. Bom, vamos a uma última questão e que regressamos ao início da nossa conversa. Daquilo que julgo poder inferir das suas palavras, os empresários gostariam que a melhor solução, ou entendem que a melhor solução para Portugal passaria eventualmente por uma negociação entre PS, PSD e CDS. Foi nesse sentido que entendeu também as palavras do discurso do Presidente? Foi nesse sentido que entendi o discurso das palavras do Sr. Presidente. Exigir condições de uma estabilidade parlamentar que suporte um governo para levar a cabo o conjunto de reformas que ainda estão por fazer e para consolidar a ligeira melhoria
que vimos sentindo. Foi nesse sentido que entendi o discurso do Sr. Presidente da República. Outras interpretações serão, no meu entender, excessivas. Tudo seria melhor a um governo de gestão. Essa é a pior solução para os empresários. Pedro, um governo de gestão fica limitado na capacidade da ação legislativa, não dá tranquilidade aos mercados, não nos dá garantias de confiança. Seria um adiar. E o país já foi adiado por muitos anos, Pedro. Há medidas que têm que ser rapidamente lançadas porque já perdemos muito tempo. Um governo de gestão atrasaria inexoravelmente mais alguns meses a somar a anos que restamos de algum atraso quando nos comparamos em termos da nossa competitividade com outros países, mesmo europeus. Nem precisamos de ir para a Ásia. Temos que recuperar esse atraso. António Saraiva, muito obrigado por ter vindo à 21ª hora. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite.